Fala, investidores e investidoras! Hoje eu tô aqui para responder uma das perguntas que vocês mais me fazem e talvez acho que uma das grandes curiosidades que vocês têm: por que que eu comprei Taurus? O que que eu vi na empresa? Eu tava maluco quando comprei ela? Eu vou resumir 6 meses de estudo nesse vídeo aqui de uma forma bem sucinta, tanto que eu norteei em 3 tópicos. O primeiro, capacidade produtiva. Apesar de ser uma empresa com patrimônio... Obrigado. Apesar de ser uma empresa com patrimônio líquido negativo, a grande luta hoje da Taurus não é aumentar a sua capacidade produtiva, mas aumentar a sua eficiência para que a sua alavancagem reduza e fazendo com que os bens e direitos consigam cobrir as obrigações, porque o passivo descoberto da empresa ainda é muito grande mesmo com a diminuição que teve. Então eu vou falar sobre a capacidade produtiva da empresa, essa mudança que ela fez recentemente da fábrica saindo da Flórida e indo para a Geórgia. Vou citar o outro tópico que é exatamente focado em tecnologia militar. Não é algo, vamos dizer, rotineiro, né, cotidiano para nós, porque não é algo dito aos montes ou discutido aqui no Brasil como é no mundo, mas a joint venture que a Taurus fez com a Jindal é exatamente focada na tecnologia, no desenvolvimento de tecnologia militar, algo que não é nem arcaico no Brasil, né? Na verdade não é nem dito aqui no Brasil. E o terceiro tópico é sobre a estrutura da dívida. Muita gente fala da alavancagem, eu já falei aqui que a empresa tem um passivo a descoberto gigantesco, mas é uma estrutura de alavancagem que vem diminuindo e tem que entender como é que a empresa está fazendo a gestão dessa dívida. É uma empresa que a olho nu já bate ali e fala, não vou colocar meu dinheiro aqui, mas quando você começa a destrinchar os números, você fala, bom, eu posso tirar alguma coisa daqui. Lembrando, esse vídeo não é recomendação, tá? Esse vídeo não é para você amanhã, quando o mercado abrir, sair comprando Taurus, é só realmente uma explicação do meu racional, do meu entendimento acerca da empresa. Mas se você está aí na construção do seu patrimônio, está na jornada para a criação de renda na Bolsa de Valores, esquece a Taurus, meu amigo. E começando pela capacidade produtiva, a empresa, num passado recente, ela fez uma transação saindo de Porto Alegre para São Leopoldo, onde ela mudou ali a sua estrutura, fazendo de São Leopoldo a sua sede. E ela tinha 3 unidades fabris. E isso causava um tremendo problema para a empresa, uma baita dor de cabeça. Por quê? Além dessa operação descentralizada, ela tinha problemas com os fornecedores, porque não tinha um processo bem claro, definido de para onde as matérias-primas tinham que ir. Então, muitas das vezes, as empresas elas acabavam, vamos dizer, fazendo um intercâmbio de matéria-prima. Então não era algo, vamos dizer, com um padrão de qualidade alto, apesar do mercado, a fábrica, né, internacional para o mercado externo ser mais focada na questão da qualidade dos testes do que as armas para o mercado interno. Por que que o mercado interno para a Taurus nunca foi o foco? Por que que o Brasil nunca foi esse grande mercado para ela, apesar de muitas pessoas acusarem a empresa de monopolista? Porque a Taurus, basicamente, no Brasil, tem aí como seu maior cliente o governo. E se você aí que tem um negócio ou já fez algum tipo de transação com o governo, você sabe o quão difícil é ter o governo como seu cliente, né? Ele demora bastante para pagar. Então, quando a Taurus acabou centralizando essa operação em uma unidade fabril, ela fez o quê? Ela começou a deixar de lado aquele método artesanal de fabricação e começou de fato a profissionalizar a sua linha de produção. E isso se deve à criação de processos, à capacitação do pessoal, e a capacidade produtiva da Taurus somente no Brasil é de 1 milhão de armas por ano. E toda essa mudança que houve aqui no Brasil também ocorreu nos Estados Unidos. Eles mudaram o CEO, mudaram a fábrica, saíram da Flórida e foram para a Geórgia. A diferença é que nessa mudança houve um incentivo fiscal do governo. Então, bom, instala a sua fábrica aqui na Geórgia, eu vou te dar benefícios fiscais, você vai gerar empregos, enfim, toda aquela troca de benefícios, vamos dizer assim. E a nova fábrica na Geórgia custou 40 milhões de dólares e dobrou a capacidade produtiva da Taurus nos Estados Unidos. Então ela tinha uma capacidade
com relação a 2019 de 400 mil armas ano, ela passa a ter com essa nova fábrica 800 mil armas ano de capacidade produtiva nos Estados Unidos. Então ela vai dar um salto aí de 1 milhão e 400 para 1 milhão e 800 armas produzidas no ano. E vale ressaltar que na semana em que eu posto esse vídeo aqui para vocês, a Taurus ela fez a primeira mudança, ela transferiu uma parte da produção da sede em São Leopoldo para a nova fábrica na Geórgia, né? As pistolas TS9 Strike vão ter uma produção nos Estados Unidos agora. E isso vai aumentar a capacidade da operação norte-americana em 50 mil armas por ano. Por que que essa mudança também é algo estratégico e cada vez mais planejado pela Taurus? Porque não é segredo para ninguém que o maior mercado de licitações de armas se encontra exatamente nos Estados Unidos. E lá a Taurus consegue barganhar se tiver uma fábrica lá. Então ela vai conseguir mostrar para os potenciais clientes, potenciais compradores, a capacidade produtiva que ela consegue atender a demanda daquele cliente. Então, recentemente ela já fechou aí contratos com Oman de 10 mil armas, conseguiu fechar contratos também com a Filipinas para 20 mil armas e tem um contrato também com Bangladesh para produção de pistolas. Então, são essas as licitações mundo afora que a Taurus vem conseguindo, estando presente ativamente ali no mercado norte-americano. Lembrando que ela está ali há 39 anos, né? Não é pouco tempo. E entrando no segundo tópico, referente à tecnologia militar, essa joint venture com a Jindal, que é uma das maiores produtoras de aços inoxidáveis do mundo, vai ser um baita intercâmbio de informação para a Taurus e também de abertura de mercados ali para a Ásia. Por quê? Porque exatamente a Taurus, ela viu nesse programa, num programa indiano chamado Made in India, uma forma dela ofertar tecnologia, ganhar experiência também e ter uma produção no mercado que a mão de obra é barata. E ela vai entrar num mercado na casa dos trilhões, que é exatamente tecnologia militar. E o que difere essa joint venture é porque não se trata somente de mais uma planta industrial, mas sim um aporte em tecnologia. E o terceiro tópico, que é exatamente uma das maiores críticas acerca da empresa, é a estrutura da dívida, principalmente com relação à alavancagem da empresa, né, que já chegou aí a ter um pouco mais de 11 vezes a geração de caixa. Terminou 2019 tendo uma dívida líquida negociada 6 vezes o EBITDA, o que já apresenta uma redução quando comparada a 2018, mas é algo ainda muito preocupante, né? Quer dizer que a empresa precisa ter 6 vezes mais geração de caixa para conseguir ter de fato uma solidez financeira. Mas vale ressaltar que a empresa veio tomando algumas decisões que, ao meu ver, foram assertivas, apesar dessa retração econômica que estamos passando. A empresa disponibilizou 2 ativos para venda, exatamente com o intuito de amortizar essa dívida. Um é a antiga sede lá em Porto Alegre e o outro é uma planta fabril que já não é mais utilizada, né? Mas com toda essa retração econômica é algo que ainda está rolando, mas quando vender já vai dar uma solidez financeira bastante boa para a empresa. O outro ponto é exatamente que algumas operações foram descontinuadas, como por exemplo de defesa pessoal, e a empresa ela vendeu praticamente todas as suas participações em outras empresas, e isso deu aí uma manobra contábil muito boa para a empresa e desafrouxou, né? Não tirou, mas desafrouxou um pouco a corda que a empresa tinha no pescoço. A dívida total da empresa, tá aparecendo aqui o gráficozinho para vocês, tem 901,7 milhões de reais, sendo que boa parte dessa dívida é considerada de longo prazo. Enquanto as dívidas de curto prazo, 16,8% são dívidas que podem ser roladas lá para frente. Por quê? Porque estão atreladas ali a recebíveis, a saques cambiais, então podem ser renovadas, né, jogadas para um prazo maior. Então é algo que a empresa consegue sim ter uma continuidade para sua operação, sendo o objetivo dela tornar-se uma empresa de patrimônio positivo, organizar ali os seus bens e direitos para que consiga cobrir as suas obrigações. Então tá aparecendo também aqui para vocês a relação do endividamento bruto sobre aquelas questões que podem ser renovadas, né, podem ser jogadas lá para frente. Com relação aos descontos de recebíveis, que totalizam em a casa de 73,5 milhões,
Os saques cambiais têm aí 78,2 milhões e podem ser jogados lá para frente. O que de fato a empresa não vai conseguir renovar e que já começou a pagar, como por exemplo o sindicato, ela já teve a primeira parcela paga ali em julho de 2019, ainda tem uma dívida totalizando 104,9 milhões e outras dívidas que aí englobam outros tipos de endividamento que estão na casa dos 6 milhões. E também cabe lembrar que boa parte dessa dívida está atrelada ao dólar. Ou seja, você está aí na sua casa pensando, pô, o dólar está quase R$ 6, então quer dizer que se a relação dólar-real sobe, lascou para a empresa vai ficar cada vez mais endividada. E de fato é um pensamento coerente, se a empresa também não apresentasse receitas em dólar. E vale lembrar que daquele montante total, 81,10% da dívida está atrelada a moeda estrangeira, ou seja, está atrelada em dólar. Então, com o dólar subindo, a dívida também acaba subindo. Mas, ao final ali de 2019, em dezembro, esse montante representava 731 milhões de reais. Mas também a empresa tem receita em dólar. Lembra que o maior mercado dela é o mercado externo? O mercado externo, a moeda é qual? A moeda é dólar. Então, 81,30% da receita da Taurus é dolarizada. Então começa a ter aí quase que um hedge natural para esse equilíbrio da dívida. Mas, lembrando, a empresa está fazendo um bom projeto, tem uma expectativa imensa com relação a essa produção aí na Geórgia, a joint venture com, de fato, essa tecnologia militar, a Taurus abocanhando uma parte, mesmo que pequena, desse mercado, vai dar um fôlego financeiro muito bom para a empresa. E também é uma empresa que tem o risco do governo, querendo ou não, porque é uma empresa estratégica de defesa, mas é uma empresa que consegue se sair num cenário em que outras não conseguem, como por exemplo a Beretta. A Beretta veio para o Brasil e, bom, sucumbiu. E também não é lá tão vantajoso você ver o mercado brasileiro como um mercado para a indústria de armas. Você vai querer de fato ir para o mercado onde estão as maiores licitações. E se você, além disso, consegue ter uma parte militar da tua receita, bom, saberemos no futuro se a Taurus de fato foi um turnaround de sucesso ou se foi mais uma que tentou e não conseguiu. A minha visão, bom, acho que ficou bem explícita com esse vídeo aqui, mas lembrando, tenha autorresponsabilidade, esse vídeo não é uma recomendação, é apenas uma explicação do meu racional, meu entendimento acerca da empresa. Faça o seu estudo, converse com outros investidores, não fique preso somente aos releases, tá? Leia as demonstrações, veja as demonstrações, porque os releases estão quase que uma parte marqueteira para vender a empresa. Então, analise, converse e a gente se vê em breve.